Salmo de número 57, leiamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Senhor, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Senhor Deus, tua palavra está diante de nós, dos nossos olhos. A tua palavra, que ela possa essa noite nos instruir, que ela possa, Deus, essa noite alcançar os nossos corações. Que teu Espírito, ó Deus, faça com que ela chegue no mais profundo do nosso coração e possa falar a cada um de nós, possa nos confortar, nos consolar, nos reanimar, nos dar força. Deus abençoe, para que nós possamos não apenas dizer que cremos na tua palavra, que a Bíblia é a tua palavra, mas possamos crer de fato, possamos crer que ela fala a nós, e que nós possamos estarmos com o coração aberto para ouvi-la e permitir, ó Deus, que ela nos instrua, seja para nos corrigir, nos repreender, para nos educar, seja para nos consolar. Deus abençoe tua amada igreja, nos abençoe no meditar da tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, há momentos na vida que o coração aperta, a alma se abate, a esperança enfraquece. Todos nós passamos por momentos assim, esses momentos de dores. Deus, fiel e verdadeiro, Ele nos ensina em Sua Escritura, em Sua Palavra, que nesses dias nós devemos buscá-lo, confiar nele, adorar o seu nome e descansar nas suas promessas. É esse o ensinamento que o Senhor nos traz por meio da sua palavra para esses dias de aperto no coração, de abatimento da alma, de esperança enfraquecida. O Salmo 57, irmãos, mostra com todas as cores essa verdade. Esse salmo trata-se de um salmo de lamento, pois ele afirma que Deus ouve as orações, que Deus castiga os ímpios e livra os retos. Davi, esse salmo, na verdade, ele é a continuação do Salmo 56. Aqui, Davi, irmãos, ele foge de Gate. Quando ele está fugindo de Saul, ele se abriga em Gate. Ele se passa por louco, e ele ali
fica com medo de que ele seja preso, morto, e ele então se esconde na caverna de Adulão. E Saul e seus partidários, aqueles que o acompanhavam, eles perseguem Davi como feras, sedentas por sangue. Davi então, irmãos, ele está no meio de uma tempestade. Tempestade ruge lá fora da caverna de Adulão, pois o inimigo está no seu encalço, lhe procurando para derramar o seu sangue e tirar a sua vida. Sua alma está abatida dentro dele, ele se sente abatido. É como Davi se estivesse, irmãos, a um passo da morte. Davi, ele já havia, irmãos, sido ungido rei em lugar de Saul, mas ainda não havia assumido o trono. Saul então está louco, quer matar Davi, mas Deus, ele está usando Saul para quebrantar Davi. Ele usa essa perseguição para quebrantar, para moldar Davi. Irmãos, as dificuldades, os problemas que vêm sobre a nossa vida, as tempestades servem para isso. Servem para isso. Deus permite nós passarmos para que através dela nós sejamos moldados, para que através dela nós sejamos fortalecidos, para que através dela nós amadureçamos na fé. Então, irmãos, Davi, ele se encontra assim nesse momento terrível. Não há lugar para fugir da fúria insana do louco. Davi então, ele está dentro dessa caverna. Davi se encontra num momento terrível da sua vida, sendo perseguido, sendo criticado pelos aqueles que antes aclamavam a ele. Então, irmãos, ele diz que se encontra entre leões. É isso que ele declara aqui: olha, eu me encontro entre leões que estão prontos para me destruir. Flechas e lanças são seus dentes. E ele afirma ainda, dizendo: olha, esses leões, essas pessoas que me perseguem, armaram redes para cercar-me. E ele entende que a sua alma está profundamente abatida. É esse o sentimento, é essa situação de Davi quando ele escreve este salmo, quando ele faz essa composição. O sentimento de Davi é de morte, pois ele fala que uma cova está à sua frente. Versículo 6, ele diz: armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim. Davi está dizendo: olha, minha cova já está até preparada para o meu enterro. Mas, irmãos, em momentos assim, de terror, tristeza, medo e abatimento, nós devemos confiar em Deus. E é isso que Davi faz. Ele, inspirado por Deus, nos mostra o caminho da paz em meio ao sofrimento. Quem não quer encontrar o caminho da paz quando a dor aperta, quando a alma está abatida, quando a esperança se mingua a cada dia? E Davi mostra o caminho da paz. E eu quero destacar aqui, irmãos, nessa noite, encontre refúgio em Deus, é o tema da nossa mensagem. E como que nós podemos encontrar refúgio em Deus? Qual o caminho da paz? Primeiro, nós devemos clamar a Deus, pois é nele que a nossa alma se refugia. Davi inicia então a composição desse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Versículo 10, ele diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Irmãos, enquanto a maioria das pessoas teriam talvez considerado a caverna como um lugar de refúgio, Davi, ele olha além dela. Davi poderia muito bem pensar: estou bem, eu estou refugiado numa caverna,
Eu estou cercado por uma rocha sólida, que era aquela caverna. E ele poderia, irmãos, ali, ser muito bem uma arapuca para ele, pois como uma caverna que era, não poderia ter saída se o inimigo chegasse ali. E poderia ser essa fortaleza. Mas ele olha muito além dessa caverna, e aquela caverna não era o seu refúgio. Deus era o seu refúgio. Deus era o seu refúgio. Deus é o Deus da misericórdia, irmãos. Ele é o Pai da misericórdia. Portanto, nada mais adequado para, em momentos de angústia, nós buscarmos a misericórdia naquele na qual ela habita. Ao invés de se refugiar e ficar confortável e protegido ali, achar que a sua fortaleza é aquela caverna, Davi, ele busca a misericórdia de Deus. É digno de nota, irmãos, notar que Davi, ele não pleiteia direitos, mas ele clama por misericórdia. Davi, ele não diz: Senhor, eu já fui ungido rei, por que eu tenho que passar por tudo isso? Davi não diz: Senhor, eu sou teu servo, eu arrisquei a minha vida, enfrentando um gigante, Golias, que afrontava o teu nome, por que eu tenho que passar por tudo isso? Davi, irmãos, não pleiteia esse direito, ele clama por misericórdia. Quantas vezes o inimigo, irmãos, tenta colocar em nossa mente, dizendo: você é filho de Deus, por que você está passando por essa tempestade, por essa angústia, por esse abatimento? Porque tudo que o inimigo quer é que nós percamos a nossa fé em Deus e a nossa esperança nele. Davi, ele clama por misericórdia, ele não faz exigências, mas ele suplica com paixão. Sim, Deus, irmãos, ele é cheio de misericórdia. Deus é cheio de misericórdia e ama socorrer os seus filhos no dia da angústia. Davi sabia disso. Ele já havia livrado Davi várias vezes. Havia livrado de uma ursa e de um leão. Ele havia livrado de Golias, salvou de Golias. Salvaria depois, definitivamente, de Saul, mas já havia livrado de ataques de Saul lá atrás, de emboscadas de Saul, e livraria mais tarde ainda da fúria do seu filho Absalão, que procuraria lhe matar para tirar a sua vida. Deus, irmãos, cheio de misericórdia, ele ama socorrer seus filhos. Ele socorreu Daniel ali na Babilônia, ele socorreu seus amigos quando foram jogados em fornalha acesa. Deus socorreu Bartimeu quando clamou por ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele atendeu os 10 leprosos que clamaram e suplicaram a ele por socorro, por cura. Ele socorreu o pai aflito Jairo, que estava com a sua filhinha morrendo, e quando chega lá ela está morta, e ressuscita aquela criança. Ele teve misericórdia daquela mãe cananeia que vai até ele suplicando misericórdia, compaixão, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ele socorre o aflito pecador quando busca de todo o coração. Irmãos, ele é o refúgio da sua alma, ele é o refúgio da nossa alma. É isso que Davi entende: o meu refúgio não é ficar numa caverna, não é ficar isolado, o meu refúgio, a minha proteção não é isso aqui, a minha proteção é Deus. E ele clama por Deus, ele busca a Deus, porque ele sabe que Deus pode lhe socorrer. Deus, irmãos, é o refúgio da sua alma. Portanto, ore, clame ao Senhor na angústia, clame ao Senhor no dia de hoje, clame ao Senhor. Esse é o caminho para encontrar paz em meio às tribulações da vida. Clamar a Deus, confiar em Deus, suplicar a Deus, crer que Deus é o Pai das misericórdias e Ele ama atender, ouvir seus filhos.
Segundo, irmãos, como que nós podemos encontrar paz em meio às tempestades, às calamidades da vida? Crendo que Deus é quem luta por nós. Olha o que diz o versículo de número 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Irmãos, que linda verdade! Clamarei ao Deus Altíssimo, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Irmãos, é o Senhor que tudo faz por seus filhos. Nossos inimigos podem ser grandes, poderosos, mas o nosso Deus é mais alto. Nosso Deus é altíssimo. É essa expressão que Davi usa. Saul era rei. Seu inimigo, aquele que estava lhe procurando para tirar a vida. Uma patente mais alta, o rei. Mas ele diz: mas o meu Deus, que clama por mim, que tudo faz por mim, é altíssimo. É altíssimo. Irmãos, nós podemos ser fracos, mas nosso Deus é forte. Tudo executa por nós. Devemos, portanto, continuar clamando ao Deus Altíssimo até que nós cruzemos as portas da Nova Jerusalém, porque enquanto aqui tivermos, nós vamos passar por vale. Nós vamos passar por vale, por angústia. Já passamos por vales, angústia lá atrás, podemos estar passando hoje e iremos passar amanhã. Enquanto aqui tivermos, ainda haverá necessidade de clamarmos ao Deus Altíssimo, de suplicarmos ao Deus Altíssimo. Há poder, irmãos, por meio da oração. Suplicar a Deus é orar, e há poder por meio da oração, e devemos orar. Mas é preciso deixar claro que não é a oração que é poderosa, e sim aquele que responde a ela. É Ele que é poderoso, é Ele que tem todo o poder. Sendo assim, irmãos, quando nós oramos, nós fazemos uma conexão entre a terra e o céu, entre esse mundo e o altar de Deus. Nós fazemos uma ligação entre a nossa fraqueza e a mão onipotente do Todo-Poderoso. Quando oramos, o braço onipotente de Deus, ele entra em ação. Assim, dê o seu melhor. Ore, suplique a Deus. Ore pela madrugada. Ore durante a sua vida. Empenhe-se no limite da sua força. Mas saiba que é o Deus Altíssimo que tudo faz por você. É Ele quem luta por nós, o Senhor peleja por nós. Essa verdade também foi dita por Moisés, quando ele disse: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Êxodo 14:14. Irmãos, o Senhor luta por nós, e o Senhor que luta por nós, Ele conhece os nossos corações, o tempo das nossas vidas é conhecido por Ele. Os sentimentos não explicados dentro de nós, de temores, de medos, Ele conhece. Os ambientes incertos ao redor, Ele conhece. E Ele luta por nós. Ele que luta por nós, Ele não é um mero valente. Quando Davi vai à caverna de Adulão, alguns homens se juntam a ele. Davi forma um exército de 600 homens, pessoas que eram desprezadas, pessoas muito de mau caráter, se associaram a ele ali. Ele acolhe essas pessoas e forma um exército poderoso. Quando ele está lá com os filisteus, morando com os filisteus,
em Ziclague, ele chega a tocar terror ali na região com seu exército. Mas Davi sabia que quem lutaria por ele não eram esses valentes. Não eram esses valentes. Quem lutaria por ele não era um guerreiro de grandes vitórias, ou um rei amado pela nação. Não! Quem lutaria por ele era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o governador absoluto de tudo que existe, o feitor da luz e da vida. Quem lutaria por ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o controlador do universo, o Salvador daqueles que creem, o resgatador dos perdidos, o Pai dos seus filhos, o nosso Pai. Ele acreditava que era esse que ia lutar por ele. E é esse, irmãos, que luta por nós. Ele luta por nós. E na sincera convicção de que o Senhor é quem luta por nós, isso produz para nós, irmãos, descanso. Quando nós cremos que é o Senhor que luta por nós, isso gera descanso. Davi, no Salmo 37, ele diz: espera no Senhor, confia nele, e mais ele fará. Espera, confia e descansa. Irmãos, é isso que é produzido na alma, no coração daqueles que têm essa convicção de que quem luta por ele é Deus. Aquele que controla todas as coisas, ele controla também a nossa vida. Aquele que rege o universo tem poder sobre os nossos corações, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos corpos, sobre as nossas provisões e sobre o futuro. Nada foge da sua vontade, do seu controle. Às vezes nós lutamos e achamos que a luta é nossa. Lutamos e achamos que é o nosso esforço, que é a nossa dedicação. Nós temos que nos esforçar ao máximo em oração, buscar a Deus. Mas crê que é Ele que faz tudo. Crê que é Ele que faz tudo. Portanto, irmão, descansemos no Senhor que luta por nós. Coloquemos perante Ele nossas aflições e peçamos a Ele o retorno das noites bem dormidas e do riso aliviado. Amém? Ele luta por nós, Ele cuida de nós. Terceiro lugar, como que nós devemos, irmãos, qual o caminho da paz em meio às aflições da vida, às tempestades, às adversidades? Nós devemos louvar a Deus, entregar um louvor ultra circunstancial, um louvor que vai além das circunstâncias. Davi, ele diz aí do versículo 7 em diante: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta a lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a sua fidelidade até as nuvens. Que confiança, irmãos, deste homem que diz: olha, meu pé está na cova, a cova já está cavada, o inimigo é grande e poderoso, as dificuldades são grandes, temores estão dentro de mim, na minha alma, mas o meu coração está firme. O meu coração está firme. Davi canta: desperta, ó minha alma, desperta, lira, quero acordar a alva. Render-te-ei graças. Davi, irmão, sai do cerco do inimigo para as alturas excelsas do louvor. Davi, que era um excelente músico, compositor, instrumentalista, ele destaca aqui
o louvor e a adoração a Deus, mesmo em tempos de dificuldade e calamidade. E ele diz: meu coração está firme. Firme está o meu coração. Meu coração está firme. Irmãos, a alma de Davi estava abatida entre leões, mas seu coração, mesmo nessas circunstâncias, está firme para louvar a Deus. Davi, diferente daquelas pessoas que mais tarde seriam levadas ao cativo, que está lá no Salmo 37, que penduraram suas harpas nos salgueiros, à beira dos rios que ali havia na Babilônia, penduraram suas harpas. Davi diz: acorda, harpa, lira, desperta minha alma. A alma de Davi estava abatida, mas o coração firme. Esse é o louvor, irmãos, ultra circunstancial, que vai além da circunstância. É o louvor que brota de olhos molhados e de lágrimas. É o louvor daqueles que com os pés no tronco exaltam ao Deus nas noites escuras, como Paulo e Silas, lá em Filipos, no texto que nós lemos no início do trabalho, que estavam presos, açoitados, ensanguentados, mas louvavam a Deus, cantavam hinos de louvores a Deus. O louvor ultra circunstancial. Louvamos a Deus só quando tudo vai bem? Louvamos a Deus só na alegria? Que tipo de adorador somos nós? Que tipo de adorador somos nós, irmãos? O coração firme é aquele que se apega às promessas do Senhor e não vacila entre a dúvida e a fé. Ele está firme. Ele continua com a sua fé firmada no Senhor. Deus da misericórdia, é Ele que tudo faz por mim, e eu vou cantar ao Senhor. E ele diz mais aí no versículo 7, a parte B, ele diz assim: o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Meus lábios não estarão cerrados, mudos. Meus lábios estarão abertos para cantar louvores a Deus, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da angústia. Jó adorou a Deus depois do luto. Ele perdeu 10 filhos no único dia. E ele adorou a Deus. Paulo e Silas cantaram louvores ao Senhor à meia-noite na prisão. Davi abre os lábios para cantar e entoar louvores a Deus, apesar da perseguição atroz. Irmãos, não permita que seus lábios fiquem fechados, que seus dentes fiquem cerrados. Abra os lábios, cante louvores a Deus, cante louvores ao Senhor. Ele diz mais, que a sua alma, ele convida a sua alma para despertar. Aí ele diz: desperta, ó minha alma, versículo 8, desperta, ó minha alma, desperta minha alma ao Senhor. Irmãos, Davi exorta a sua própria alma a não ficar abatida, apática, indiferente, insensível. Davi não quer ficar ali, trancado dentro daquela caverna, a sua alma trancada dentro de si. Davi não se entrega à depressão. Davi, ele quer que sua alma esteja viva, acesa, vibrante, pronta para adorar e louvar a Deus. Desperta, minha alma, desperta, sai desse abatimento, sai dessa indiferença, sai dessa apatia, louva a Deus, canta louvores a Deus. Ele convida seus instrumentos, harpa e lira. Davi não carregava suas armas. Ele carregava armas porque sabia que tinha batalhas, carregava lança, flecha. Mas ele sabia que nas batalhas também é oportunidade para louvar a Deus, e carregava suas harpas e liras. Davi, irmãos, quer usar o melhor dos instrumentos para adorar a Deus. Harpas e liras se refere a instrumentos de cordas que eram usados nos cultos, tanto os cultos formal quanto informal. E ele não quer ser despertado pela alma.
Ele não quer ser despertado pela luz do sol, batendo e entrando pelas fendas daquela rocha, daquelas cavernas. Ele próprio quer acordar a alma. Ele quer acordar o dia. Como? Ele quer antecipar o raiar do sol, louvando a Deus, cantando um hino de agradecimento a Deus por mais um dia de vida, pelo livramento, pelo sustento. E então, ele quer cantar com toda a sua alma. E diz: minha alma desperta. Ele quer tocar com seus instrumentos, desperta harpa e lira para louvar a Deus. O Emerson, um homem, um servo de Deus, um expositor da palavra, ele diz: em vez de ser acordado pelo novo dia, era ele, Davi, que com a sua voz desperta o alvorecer. Davi disse: antes do dia nascer eu vou estar louvando a Deus, grato a Ele por tudo que Ele já fez por mim. Minha alma não fica abatida, minha alma não fica entristecida, entregue à depressão, trancada. Mas ele diz que esse louvor, ele deseja que esse louvor seja universal. Ele diz aí no versículo 9: rendeste-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Derek Kidner, ele diz que o abrigo de uma caverna e o afastamento do inimigo teria bastado para a maioria dos homens na situação oprimida como a de Davi. Bastava isso. O inimigo se afastou, está longe, estou na caverna, está tudo bem. Estou aqui isoladinho no meu cantinho, tudo ok. Os pensamentos dele, no entanto, já tinham saído voando acima dos céus, como ele diz aí no versículo de número 5: ser exaltado a Deus acima dos céus. Ele exalta a Deus que está acima dos céus, ultrapassa o teto daquela caverna, o teto da opressão, o teto do medo, o teto de uma possível depressão e angústia, compreendendo que a glória do Senhor deve refugir em toda a terra. Davi, irmãos, é um poeta movido pelo sentimento missionário e reivindica a bênção de Abraão. Ele diz: rendeste-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. E é esse louvor que está sendo lido por nós, mas que era cantado pelo povo, que chega até nós. Davi tem esse sentimento, esse desejo missionário. Davi, irmãos, ele não vê os povos e as nações como um território desprezível, desprezado, mas como um campo missionário. E eu quero que esse meu louvor, que essa minha adoração, de uma alma despertada, de instrumentos despertados, que crê no Senhor, que é o meu Deus misericordioso, Pai da misericórdia, que é aquele que tudo faz por mim, chegue em outros lugares, no alcance das nações, outros povos. Irmãos, Davi, ele vê os povos e as nações como um território em que o louvor e a adoração, a palavra de Deus deve chegar. Mas para nós seguirmos adiante, o nosso tempo está passando. Davi faz isso com a motivação certa. Que motiva Davi? Ele tem uma motivação para fazer isso. Ele diz aí no versículo 10: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ele faz tudo isso porque ele diz: o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, tua fidelidade está acima, tua misericórdia se eleva. Davi, irmãos, quer que sua alma, seus lábios, seus instrumentos exaltem a Deus, pois quer agradecer a Deus pelos seus feitos entre os povos. A motivação de tudo isso é misericórdia de Deus. Misericórdia que se eleva até os céus, e também a sua fidelidade que chega até as nuvens. Irmãos, nosso Deus é misericordioso. Estamos aqui por causa da misericórdia dele.
Você está vivo por causa da misericórdia do Senhor. Você viveu esse dia pela misericórdia do Senhor. Você está aqui nesse momento adorando a Deus pela misericórdia dEle, que te salvou, que te buscou lá nas trevas do pecado, onde você estava, e te trouxe para a luz, que te perdoou os pecados, que te redimiu, que te comprou com o sangue do seu Filho, que te dará uma coroa eterna. Davi está dizendo: é esse o motivo da minha adoração, é esse o motivo de eu clamar nesse Deus misericordioso, é esse o motivo de eu crer que Ele tudo faz porque Ele é fiel, é esse o motivo de eu não cerrar meus lábios, mas estar com meus lábios abertos e dizer: minha alma desperta, desperta minha alma, para louvar esse Deus. E ele termina então, irmãos, o Salmo com estas palavras: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Irmãos, se você estiver com a sua alma abatida, ore ao Senhor, ore a Deus, não se entregue, não se abata, ore com confiança naquele que é o eterno e altíssimo Deus, Pai amoroso. Se você está com sua alma abatida, confie no Senhor, sabendo que Ele tudo executa por nós. E mesmo que talvez os nossos fins, os nossos propósitos não sejam alcançados, é Ele que nos fortalece para viver cada momento, que nos dá a força que nós precisamos. E adore ao Senhor, adore a Ele, cuidando para que suas palavras, suas ações e reações neste dia ou nesse tempo de calamidade exaltem o seu nome e não seja uma blasfêmia contra Deus. Adore ao Senhor, cuidando para que suas palavras, suas ações e reações exaltem o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua santa e bendita palavra.